1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23, diz: E estando ele ainda falando com eles, eis que viu subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta dos impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão, pois, aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este homem, ou quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Queridos, é uma palavra ou uma história bastante conhecida. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos aqui uma batalha épica, uma batalha que ficou guardada na história. Se hoje fosse rasgado a Bíblia, ou se hoje fossem esquecidos os registros sagrados, se lhe contasse qualquer outra história que relacionasse um menino pequeno, franzino, frágil, contra um oponente opressor, forte, imponente, você iria lembrar de Davi. Porque a história de Davi ficou gravada, registrada, para que fosse uma motivação para muitos. Não obstante a essa realidade, nós entendemos que Deus permitiu que essa história fosse registrada, para que nós tivéssemos conhecimentos em que, dado momento da nossa vida, grandes desafios nos seria proposto, grandes dilemas nos seria imposto, e nós teríamos que ter um motivo para enfrentar esse desafio. Nós teríamos que ter uma razão para vencer esse obstáculo. Então Deus permite que essa história seja registrada nos manuscritos sagrados. Mas quando eu olho para essa história e o seu cenário, eu encontro um jovem no campo, no pasto, após receber uma consagração, uma unção, uma promessa de que ele seria rei em Israel. Nós entendemos que este menino estava dotado de algo sobrenatural sobre ele, dado por Deus. Sim, eu creio e acredito nisso. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que diferenciou Davi de outros homens, ou de qualquer que seja o ser humano na face da terra? Primeiro, há o temor de Deus sobre ele, porque Deus escolhe a Davi por ser um homem temente a ele, um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, não era ele que tomava as iniciativas concernentes ao seu entendimento, mas ele sempre tinha o cuidado de consultar a Deus nas suas ações. E quando Davi ele é dotado, tomado por esta promessa, nós entendemos que uma história vai começar a ser trajada, vai começar a iniciar num caminho meio que complicado, complexo, porque até então, as histórias de Davi não eram conhecidas. As histórias de Davi, a história dele, a vivência dele,
não era conhecida. Nós tomávamos Davi como alguém qualquer, como o menor da casa. Há quem diz que quer ser o menor da casa como símbolo de humildade, mas nós entendemos que ser o menor da casa para muitos é querer ser rei. Mas para ser rei é necessário ter uma história. Para alcançar uma promessa é necessário ter um caminho. E que caminho é esse que eu e você devemos seguir? O caminho que nós devemos seguir é o caminho da obediência, da retidão, do coração quebrantado diante de Deus, para que Ele venha a ser glorificado através de nossas vidas. Deus não tem o intuito de fazer você estrela. Deus não tem o intuito de me fazer estrela para que meramente o nome de Renatos venha a ser conhecido, ou o seu nome venha a ser conhecido ou propagado. Não. Deus tem o intuito de nos levantar do nada como instrumento na mão dele, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. A sua história, ela deve levar um caminho aonde o nome de Deus venha a ser glorificado. Por isso a primeira pergunta que eu lhe faço nesta hora é: o trajeto que você está percorrendo, o caminho que você está percorrendo, está lhe trazendo vantagem? Sim, mas primeiro, está glorificando a Deus? Se não está, reveja os seus pensamentos, reveja as suas atitudes, porque nem toda conquista é dada por Deus, nem todo sonho é entregue por Deus. Tem muitas pessoas que estão entregando a promessa de Deus em troca de fama, em troca de views, em troca de likes, em troca de propinas, em troca de dinheiro, em troca de um status. Mas a grande pergunta é: será que o que estão lhe entregando foi Deus? Porque se o nome dele estiver sendo glorificado, eu creio nisso. Mas se o nome dele não for glorificado, Jean, não vem de Deus. Eu não acredito nisso. Tudo que Deus nos dá é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E eu creio que a sua história, ela está sim dentro de um projeto de Deus. Eu creio que a sua história está dentro dos planos de Deus. A minha pergunta é: se você quer estar dentro do centro da vontade de Deus. Aleluia. Nesse contexto histórico, o cenário está armado, a guerra já está instaurada, o medo já está assombrando, e não tinha um sequer para se expor ao risco de tentar uma vitória. Aleluia. Porque os homens que estavam naquele cenário estavam confiantes no que eles podiam fazer, no que eles conseguiriam alcançar, no que eles poderiam, com a sua capacidade mental, física, emocional, conquistar. Mas chega um momento na nossa vida que o nosso estado emocional ele não é o bastante, que o nosso conhecimento não é o bastante, que a nossa força não é o bastante. Foi aí que eles se encontraram temerosos, assombrados pelo grande desafio, o desafio de guerrear pelo povo de Deus. Mas a história vai dizer que houve alguém que, embora não era a sua função guerrear, não era a sua função liderar, não era a sua função manejar uma espada ou ter uma armadura, ele ouviu que a guerra estava instaurada, ele ouviu que o inimigo se levantava, porque a Bíblia diz que todos os dias Davi ia e vinha de Saul, era ele que cantava. Mas tem hora que o louvor, a canção não é também bastante, porque tem muitos que usam a canção para se colocar como vítima. Deus está falando, eu tenho que ficar calado aqui, quietinho. Não, tem hora que você vai ter que usar de ousadia. Não ser usar a canção, as palavras, para permanecer no seu comodismo, na sua covardia. Deus nos chama para ser homens e mulheres cheios e tementes do seu espírito, mas cheios de ousadia e intrepidez diante das adversidades da vida. Nós não podemos nos entregar. Aleluia. Interessante que eu estava observando a história de Jean, e a história diz que 40 dias ele ia pela manhã, ia pela tarde, o gigante se levantava e falava: "Vou, não vem ninguém", ele voltava. 40 dias, um mês e 10 dias. Ou seja, o inimigo não estava preocupado em vencer, ele estava preocupado em acovardar um exército de guerreiros.
Ele estava preocupado em manter aqueles homens parados para não conquistar as terras em sua volta. Talvez você não está sendo nem um guerreiro, mas você está se amedrontando com o soprar do vento. Você está se amedrontando diante da adversidade, o que você quer recuar. Não é hora de recuar, é hora de falar que Deus está à sua frente e nada pode lhe parar. Creia nisso, acredite nisso, porque o inimigo só permanece sob o controle enquanto você se acovarda, enquanto você regride. Mas quando ele encontrar um disposto a guerrear uma guerra onde Deus é o centro, onde Deus está na frente, ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que bater em retirada. Entenda isso, é necessário que você enfrente os desafios da sua vida. É necessário que você se disponha a guerrear a guerra de Cristo, a guerra de Deus. Muitos guerreiam guerra de si mesmo. São valentes o bastante para defender o filho, são valentes o bastante para defender a sua família, são valentes o bastante para se defender, e falam que Deus é acima de todas as coisas. Mas quando o propósito é guerrear a guerra de Deus, ele se acovarda. Eu estava conversando com algumas pessoas e eles não entendem: Renato, mas você está se entregando demais, você está investindo demais. Eu não estou investindo, quem está investindo é Deus em mim, porque eu não sou nada, tudo é dele, tudo era para a honra e glória dele. Aleluia. Porque enquanto muitos estão se acovardados, nós estamos aqui expondo o que nós antes não expomos. Nós estamos fazendo o que antes nós não fazíamos, e tudo isso é para a honra e glória de Deus. Porque vidas estão sendo transformadas. Outrora, conversando com um amigo, ele falou assim: nós veremos o fruto. É um amigo particular, ele tinha essa intimidade, como se algo poderia dar errado, porque toda tentativa pode ocorrer uma frustração. Mas a grande questão é: até quando você vai se acomodar e não tentar fazer algo para Deus? Se vai dar certo ou não, o importante é que você está fazendo para Deus. E na terra de Deus ninguém planta sem colher 100 vezes mais. Na terra de Deus ninguém planta sem colher 100 vezes mais. Aleluia. O que você está plantando hoje, Elaine, Deus vai lhe recompensar. O que você está fazendo hoje, Deus vai lhe recompensar. Um homem não vai, mas Deus vai. Aleluia. Aleluia. E nós cremos nisso. E um homem, aliás, um menino, em um dia ouviu falar de uma promessa. Aleluia. Ele ouviu falar que o rei lhe daria riquezas inumeráveis. O rei lhe daria acesso ao palácio. O rei lhe daria comodidade à sua família que outrora não tivera. E aqui eu quero enfatizar e chamar a sua atenção. Até quando você vai ouvir a voz daqueles que não querem, além de guerrear, permitir que você guerreie? Até quando você irá ouvir a voz daqueles que não querem em momento lhe incentivar? Se você vai se frustrar ou não, o que eles têm que fazer, impulsionado por Deus, é lhe dar um ânimo para continuar a guerrear guerras de paz, guerras de união, guerras de comunhão. Até quando você vai ouvir pessoas que só lhe colocam para trás, regredir? Eles não avançam e não querem que você também avance. Por isso uma palavra de Deus para a sua vida é: vá aonde ninguém foi e teve coragem de ir, porque você vai alcançar o que ninguém conquistou. Aleluia. Vá aonde ninguém tem coragem de ir e você vai alcançar o que ninguém alcançou. Basta estar dentro do centro da vontade de Deus. Aleluia. Basta estar dentro do centro da vontade de Deus. O segredo para a nossa conquista real não é os status da contemporaneidade, não é os status da sociedade, não. O real sucesso é estar dentro do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque dentro do centro da vontade de Deus você pode não ter estrutura de guerreiro, aleluia. Você pode não ter arma de guerreiro. Você pode não ter nada que aparenta ser algo útil. Porque se você olhar para um exército de homens com espada, com lança, com escudo, com cavaleiros, você fala: ele está preparado, ele tem, aleluia. Ele pode, ele tem. Mas enquanto muitos estão preocupados em demonstrar uma força que não tem, Deus conhece quem tem, aleluia. Deus sabe quem é que ele pode usar. Tem um exército de covardes por aí que estão pintados em uma estrutura forte,
mas são fracos. E além de ser fracos, não são dependentes de Deus. Porque ao invés de mostrar sua dependência de Deus, ele fala, não, mantenha a postura de forte, nós não somos nada. Se Deus não for conosco, eu não posso nada. Se Deus não for comigo, aleluia. Faça como outrora o povo de Deus falou, Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não arredo do pé daqui, eu só vou se o Senhor for comigo, aleluia. Aleluia, Jesus. Quem sabe você está na sua casa e em um dado momento da sua vida você não entendia isso, aceitou isso, que você é coitado, que você é pequeno, que você não pode, continuar no mesmo lugar. Eu quero te convidar hoje a fazer o que ninguém fez por amor a Cristo. Eu quero lhe convidar hoje a fazer o que ninguém fez pelo amor ao Evangelho. O interessante disso tudo aqui não é ninguém ser conhecido somente, não vão ser. As redes sociais estão aí para isso, mas o interessante aqui é Deus tocar na sua alma, que está vendo essa live, que está vendo esse vídeo, aonde for que ele passar, Deus tem a palavra para você. Você não é coitado, você é maior do que você pensa, e Deus estando na sua frente, a vitória é certa. E eu costumo dizer uma frase que eu ouvi, Gê: a vitória, ela vem embrulhada em grandes dificuldades. A vitória, ela vem embrulhada dentro de uma caixa de grandes lutas, de grandes guerras. Porque só quem sabe o que você enfrenta na solidão, no seu momento sozinho, é você e Deus. Só você e Deus sabe o que você enfrenta. Então ninguém pode palpitar o tamanho da sua entrega, porque ninguém é capaz de resolver o seu problema como Deus. Aleluia. Ninguém pode palpitar a ponto de fazer você parar hoje. Se encoraje, levante-se, erga a cabeça. Você é mais do que você pensa, e Deus pode fazer mais do que você almeja. Ele se dispõe, baseado em uma promessa, baseado em que Deus estaria com ele. Ele diz: quem é esse? Interessante que quando nós olhamos para o cenário, nós falamos que Davi lutou contra Golias, um grande gigante. Mas me permita, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, analisando as entrelinhas dessa história, eu olho para esse cenário. O primeiro cenário é um gigante no monte e um vale abaixo. Um gigante no monte, um vale abaixo, do outro lado o exército de Israel, temeroso, acovardado, calado, sem perspectiva de vitória. Todos falavam: nós já perdemos essa guerra. Ninguém queria ir, mas todos já falavam: nós perdemos. Perdeu sem lutar, perdeu sem tentar, perdeu sem ir, perdeu por não ir à batalha. Porque você é povo de Deus. Muitas vezes você perde por não guerrear a guerra que você tem que guerrear para vencer. A vitória poderia ir para a mão de outro guerreiro, em outro momento Davi aparecer, mas ele aceitou guerrear a guerra que ninguém queria guerrear. Aleluia. Ele aceitou ir em busca de uma conquista que todos não acreditavam ser capazes de conquistar. E eu estava olhando a Bíblia Sagrada, e quando eu olho para o cenário, eu encontro um terceiro personagem. A guerra, quando ela era instaurada, os homens, eles iam representados, os guerreiros iam representados. Quando o guerreiro se levantava, ele nunca estava sozinho, porque em uma mão, ele carregava uma espada, na outra mão uma lança, no seu antebraço o escudo. Mas antes dele se colocar à guerra e para ter mobilidade, ele tirava o seu escudo e entregava a um homem que tinha a função de ser o escudeiro. Aleluia. Então isso mostra que o cenário não era só Davi e Golias, não era só um gigante de 3 metros ou 4 metros, não era só um homem que portava uma grande espada, não era só um homem que tinha uma grande armadura, que tinha grandes vitórias, e a ele e alguém escondido, e a ele e alguém que não era visível,
E a ele alguém que não estava protagonizando, o escudeiro. Quando Golias desce, ele não desce só, está na Bíblia. Quando ele desce, ia à frente dele o escudeiro. Para quem achava que a batalha que estaria prestes a acontecer, Davi não tinha chance. Deus apimentou o negócio, falou: eu vou dar vitória que ninguém conquistava. Está no começo de 1, para Davi eu ponho 1,5, eu ponho 2, mas a vitória quem vai garantir sou eu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que o que você está enfrentando é até maior do que você pensa, mas Deus lhe botou nesse desafio para vencer com prioridade, e vai usar você, pequeno, frágil, incapacitado, limitado. Não tem o que os outros têm, mas você tem o que Deus tem para usar. O que Deus quer para usar, você tem. Creia nisso. Eu não sei com quantas guerras você está guerreando, eu não sei quantos oponentes você está enfrentando, eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas ouça uma coisa: deixa eu ser boca de Deus para a sua vida, deixa eu ser boca de Deus para a sua história. Você vai marcar a história de Deus com a sua vida. Deus vai te usar para fazer o nome dele rodear na terra, ser glorificado de maneira sobrenatural. Eu creio nisso. Aleluia. Aleluia. Eu tenho por certo que pelo fato de você se dispor a guerrear a guerra de Deus, ele se dispõe a guerrear a sua guerra. Ele se dispõe a entrar na sua causa. Porque quanto mais você se entrega, mais Deus se entrega à sua causa. Deus não é injusto. Quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais Ele se entrega à nossa causa. Deus não é injusto. Quanto mais nós nos devocionamos a Ele, mais Ele empenha em resolver o nosso problema. É bíblico: pedir, pedir, e quando você pedir, dá-se usar. Aleluia. Ele diz: olha, se o meu povo, rapaz, soubesse a força de um pedido, ele se chama pelo meu nome. Se ele chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos meus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é isso, irmão Renato? Deus está disposto a mudar a sua história hoje. Deus está disposto a mudar a sua história hoje. Creia nisso. Creia nisso. Aleluia. Creia que Deus pode fazer além do que você espera. Creia que Deus pode fazer além do que você imagina. Eu creio nisso, Jean. Eu creio nisso, Elane. Eu creio que